Vamos começar então a escrever o nosso sistema aqui utilizando a metodologia de TDD. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês algo que eu criei previamente, porque isso aqui não tinha necessidade de ser testado, que foi as nossas entidades de modelo. Se a gente olhar aqui no nosso diagrama, a gente tem essas entidades de modelo aqui, que são basicamente classes Java com propriedades, são bins Java comum, tá? Tem propriedades, a gente vai criar getters e setters para ele. Então, eu já criei previamente essas classes aqui, por exemplo, eu criei aqui a classe pessoa, que tem um nome, um CPF, e uma pessoa tem, conforme o nosso diagrama aqui, uma pessoa tem uma lista de endereços, e também tem vários telefones. Então, eu coloquei aqui numa lista de telefones, tá ok? E criei os métodos getters e setters para essas propriedades aqui, tá ok? Aqui é a classe endereço, tem aqui as propriedades de endereço, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado, tal como a gente tinha aqui no nosso diagrama. E também criei aqui a classe telefone, né? O bin telefone, que tem basicamente o DDD e o número com os devidos getters e setters, ok? Isso aqui não precisa de testar, você não precisa testar getters e setters, tá ok? Então, por isso que eu já criei antecipadamente, tá? Para a gente já focar aqui no que é importante, que é no TDD aqui com o Spring. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai começar testando aqui a nossa camada de serviço, basicamente esses três métodos aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai começar então pelo método salvar. O método salvar, ele tem uma regra de negócio bem simples. Ele não pode salvar duas pessoas com o mesmo CPF e também não pode salvar duas pessoas com o mesmo número de telefone. Tudo bem? Então a gente vai começar criando aqui a nossa classe de serviços com um teste unitário. Como a gente vai seguir a prática do TDD, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu pacote de testes e vou criar aqui minha primeira classe de testes aqui. Então eu vou dar um new class. Aqui eu vou colocar no pacote serviço pessoa service teste. Uma classe de pessoa de serviço. Tá ok? Vamos começar então aqui a criar o nosso primeiro teste aqui. Uma prática que eu sigo quando eu estou começando a criar isso aqui, eu faço isso aqui, ó. Private, pessoa service, tá ok? E dou um nome aqui, porque aqui é o bin que eu vou utilizar. E aí, como a gente está utilizando TDD, a gente já sabe, né? Primeiro vermelho, depois verde, depois refratória. No caso aqui, o meu teste já ficou vermelho, porque eu não tenho a classe pessoa service. Então, vamos criar essa classe aqui. Só que eu não vou criar ela como classe, eu vou criar ela como uma interface. E eu vou colocar ela aqui no meu pacote de produção. Então, aqui, ó, tem o meu pacote de produção aqui. E eu vou criar aqui a minha interface pessoa serviço. Veja que eu criei a interface aqui. Por que eu estou criando interface? Porque quando a gente está trabalhando com TDD, a gente tem que fazer os testes da perspectiva funcional. Os testes não podem ficar atrelados à estrutura interna da classe. Então, eu prefiro instanciar aqui uma interface, não é, e chamar os métodos pela interface, porque dessa forma eu estou garantindo que eu não vou me prender a detalhes muito profundos de código. Tudo bem? Então, aqui eu vou criar agora um método de setup, que é onde a gente vai começar aqui a configurar o nosso teste. Então, eu vou criar aqui uma new, né? Uma new pessoa service. Só que aí eu não posso instanciar uma interface, então eu vou criar uma implementação para ele aqui, pessoa service IMPL. Vou criar essa classe aqui e eu vou clicar aqui dentro de serviço, eu vou colocar dentro de um pacote chamado IMPL, que é implementação. Tá ok? Aqui ele já vai falar para mim, já vai me mostrar que é a classe implementada. Deixa eu dar um import aqui. E agora eu tenho a implementação da minha interface pessoa service, certo? Bom, o que a gente vai precisar aqui? Olha aqui no nosso diagrama, a gente vai saber, a gente precisa saber, o que a gente sabe é que no nosso primeiro método aqui, o salvar, uma pessoa ela não pode ser salva com o mesmo CPF de outra pessoa e ela também não pode ser salva com o mesmo número de telefone de outra pessoa, tá? E como que a gente vai saber na nossa camada de dados se uma pessoa ela tem o mesmo CPF e o número de telefone de outras? Consultando aqui no meu repositório, né? Na minha classe aqui que vai representar o repositório.
Então, assim, ó, eu vou criar essa classe aqui, esses métodos aqui, a gente vai criar basicamente esses dois métodos aqui, find by CPF, find by telefone DDD em telefone número, tá? Isso a gente vai criar no interface repositório, só que a gente vai criar isso no momento só para fazer mock. Então, aqui a gente vai configurar isso aqui de uma maneira mockada, tá? Nas próximas aulas eu vou, então, criar testes para testar realmente se essa classe aqui, na hora que ela for integrar com o banco, ela vai trazer os resultados que eu espero. Então, assim, nessa aula, de qualquer forma, a gente vai precisar criar essa interface aqui, esses métodos para mocar, mas é só lá na próxima aula mesmo que a gente vai fazer com que isso funcione integrado com o Spring, usando o Spring Data, e a gente vai verificar se a integração com o banco de dados está funcionando, tá ok? Então, eu vou precisar aqui de um private, pessoa repository aqui, que é a minha interface de repositório aqui que eu vou criar, né? Vou criar aqui ela como uma interface também, só que aqui eu não vou colocar na camada de serviço, eu vou colocar na camada repository, que é que eu defini aqui no meu diagrama. Então, eu criei aqui a minha pessoa repository, tá ok? Beleza. Só que eu preciso mocar esse cara aqui. E o Spring me ajuda com isso? Me ajuda. Se eu vir aqui e colocar essa seguinte anotação aqui, ó, run with, e colocar aqui Spring Runner.class, eu estou falando assim, olha, eu quero que o Spring rode para mim esse teste aí, esse Spring Runner rode para mim esses testes do Spring aí. E aí, com essa anotação, eu consigo criar um mock dessa interface aqui, utilizando essa anotação aqui, ó, mock bin, do Spring Framework Boot Test aqui, tá? Fazendo isso aqui, essa classe aqui vai criar já mockada para mim, tá ok? Então, o Spring já vai garantir que essa classe aqui vai ter um mock dela, certo? Já vai ter um mock instanciado que eu preciso simplesmente configurar, ensinar para eles as respostas que eu quero que ele me passe, tudo bem? Eu preciso injetar esse pessoa repository aqui no meu serviço, para que o meu serviço faça uso dessa interface, chame métodos dessa interface para verificar coisas na camada de dados. E eu vou injetar isso aqui pelo construtor da minha classe, concreta aqui, não é, que implementa a interface pessoa-serviço. Aqui ele vai me chiar, porque o construtor não recebe parâmetro, então eu vou criar aqui um construtor que vai receber aqui um pessoa repository. E aqui eu vou colocar diz pessoa repository igual pessoa repository, né? E aqui eu vou criar o campo pessoa repository, beleza? Então, agora aqui eu já tenho uma classe começando a ficar preparada para executar os nossos testes, tudo bem? Lembrando, o TDD, se você for pegar um curso de TDD, só fazendo um parênteses aqui, se você for pegar um curso de TDD básico, ele não vai começar por aqui, ele vai começar lá do Baby Steps, bem devagarzinho, não é? Fazendo teste de instanciar a classe, de passar dependências para dentro dela e verificar se essas dependências foram corretamente injetadas, estão sendo utilizadas e tal. Aqui a gente espera que você conheça pelo menos já o básico de TDD para trabalhar com Spring Boot. Então, o nosso Baby Steps aqui é um pouquinho maior, né? O nosso passo de bebê aqui é um pouquinho maior. Tranquilo? Beleza. Vamos então agora criar o nosso primeiro teste. Vou criar um método de teste aqui e eu vou dar um nome para ele aqui, ó, deve salvar pessoa no repositório. É o nosso primeiro teste aqui. Eu vou fazer um teste aqui para testar o caminho rosa. E como é que vai ser esse caminho rosa? Eu vou criar aqui então uma pessoa, só que aí nesse caso aqui, para mim não precisar ficar instanciando uma pessoa em cada teste que eu escrever, eu vou instanciar uma pessoa aqui em um escopo maior. Pessoa. Então, eu vou criar aqui um atributo chamado pessoa, para ser usado em todos os testes, e vou iniciar ela aqui no meu método de setup. Então, pessoa é igual a new pessoa, e eu vou aqui, pessoa.set nome, eu vou colocar um nome qualquer aqui, eu vou colocar o meu nome nessa pessoa, Bruno Nogueira, e vou colocar aqui um
.set CPF. E vou colocar aqui um CPF qualquer aqui também. Esse CPF aqui está inválido, tá? A validade do CPF a gente vai testar em outra camada. Vou transformar isso aqui em parâmetros estáticos, que é uma boa prática a gente ter, né, não ter essas strings soltas dentro do código aqui. Então, eu vou criar aqui atributos aqui estáticos, né? Essas constantes aqui, a gente vai criar essas constantes aqui para facilitar o nosso teste, tá ok? Então, o que eu quero aqui no meu teste? Eu quero fazer o seguinte, eu quero chamar o meu repositório, aqui a gente nomeou o teste de salvar o nome do método, e eu vou passar para ela a pessoa, tá ok? Então, eu quero chamar esse método salvar pessoa aqui, e o que me garante que esse teste vai passar? Eu quero verificar se esse pessoa repository vai chamar o método save desse pessoa repository aqui, tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó, eu vou utilizar esse método auxiliar aqui do Mockito, chamado when. Deixa eu ver se dá para importar ele aqui. Import static método, aqui, ó, desse Mockito, when, tá ok? É o método do Mockito aqui, que é um framework que já vem pra gente junto aí do Spring Boot Tester, Spring Boot Starter Test. Então, quando pessoa repository, eu quero verificar se... não, perdão, gente, não é when, é verify. Verify. Eu quero verificar se pessoa repository foi chamado o método save, passando a pessoa, tá ok? É o verify, tudo bem? O when é para a gente configurar o mock, o verify é para a gente verificar se um determinado método foi chamado lá daquele mock. Então, eu quero aqui chamar o método salvar, eu quero verificar se essa pessoa foi salva aqui no meu pessoa repository aqui. Bom, meu teste aqui está vermelho, segundo a metodologia do TDD, por quê? Porque eu não tenho o método salvar na interface de pessoa, também não tenho o método save aqui na interface de repositório. Veja bem, não tem aqui em nenhum lugar. Então, vamos resolver esse problema aqui. Eu vou pegar aqui e vou pedir a ajuda da IDE para criar um método salvar. Ele vai criar aqui para mim, na interface, o método salvar pessoa. Aqui o meu método salvar pessoa, ele retorna uma pessoa, porque lá na frente eu vou precisar do ID dessa pessoa. Então, vou colocar aqui, ó, pessoa, e vou chamar aqui o método, esses aqui são os parâmetros de pessoa que eu vou passar, tá ok? Então, aqui já deixou de estar vermelhinho aqui, e aqui eu preciso também do método save em pessoa repository. Esse método save, para quem já conhece um pouco do Spring, ele é disponibilizado pelo Spring Data. Tá? Então, vamos deixar para mexer com o Spring Data depois. Eu vou criar esse método estático aqui mesmo. Esse método aqui ele vai me retornar uma pessoa, certo? E eu quero passar uma pessoa para ele aqui. Então, beleza. Aqui no meu pessoa repository, eu estou passando esse método save. E aqui no meu pessoa service, eu estou passando esse método salvar aqui. Fazendo outro parênteses aqui, esse método save ele já é disponibilizado pelo Spring Data, JPA, tá? Que a gente vai utilizar numa próxima aula quando a gente for configurar a nossa aplicação, a gente for configurar os nossos testes de integração com o banco de dados. Aí a gente vai estender aqui de uma classe do Spring Data e aí parte dos métodos aqui vão sumir. Esse método save aqui vai sumir porque ele já é disponibilizado para a interface lá do Spring Data. Tá ok? Vamos tentar rodar o nosso teste aqui. Aqui pelo menos não está vermelho. Vamos tentar rodar e o nosso teste vai falhar aqui. Por quê? Não vai rodar porque na verdade eu preciso implementar aqui o método salvar. Aqui, ó, a minha IDE reclamou. Eu preciso implementar o método salvar aqui na minha classe concreta. Então vou implementar o método aqui. Estou utilizando alguns utilitários aqui da IDE. Então olha aqui, ele vai falar. Então vamos implementar esse método aqui. Certo? Então tá aqui o método sobrescrito. Vamos rodar o nosso teste. Agora vai falhar porque realmente a verificação aqui vai falhar. Ele está chiando aqui. O que ele está reclamando aqui? Invalid source release 1.8. O que ele está reclamando aqui?
repository, papapá. Bom, acho que aqui não devia estar com um problema não. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu mandar aqui executar de novo esse teste aqui. Java Invalid Source Release. Ah, tá. Isso aqui deve ser um problema com a minha ideia aqui. Deixa eu abrir só as configurações do projeto aqui. Ah, que ele está usando o Java 7. Deixa eu só apontar aqui para o Java 8. Esse aqui é o problema da minha ideia, tá? Eu estava apontando para o Java 7. Vamos executar novamente aqui. Agora, acho que vai passar. Agora vai executar o teste, pelo menos. Compilou. Aqui, vai rodar o teste. Veja aqui que o teste ele roda da seguinte forma. Olha, ocorre aqui um carregamento do Spring para executar os testes. Então, ele escreve esse monte de coisas aqui, tá? E depois ele executa o nosso teste. Isso aqui foi providenciado por essa anotação run with aqui, onde a gente passa o Spring Runner. E aqui o nosso teste falhou. Segundo a metodologia do TDD, é isso aqui que a gente espera mesmo. Por quê? Ele está falando aqui, ó, olha, eu esperado, mas não invocado o método save de pessoa repository aqui. Então, beleza, eu escrevi um teste segundo a metodologia do TDD que está falhando. Vamos fazer esse teste passar agora? Para esse teste passar é simples, basta eu vir aqui e fazer o seguinte, olha, pessoa repository ponto save e eu vou passar aqui a pessoa. Eu estou passando dentro aqui e a gente está passando pelo retorno porque esse método save aqui, ele vai me retornar a pessoa, mas na hora que a gente for integrar com o banco de dados, a gente vai ver que ele vai me passar o identificador, vai me devolver a pessoa com o identificador que foi preenchido lá pelo banco de dados. E a gente vai precisar desse identificador mais lá na frente. Então, eu estou passando aqui dessa forma, tá ok? Bom, então, a princípio, a priori, parece que eu já implementei a coisa aqui, né? É só chamar esse pessoa repository save, vamos executar o nosso teste novamente. Ele vai compilar, vai executar os testes e agora espera-se que passe e nosso teste aqui passou. Passou porque a gente chamou o método salvar pessoa e verificamos que o método save de pessoa repository foi chamado. Tá ok? Então, estamos vendo aqui que nessa parte aqui funcionou direitinho o nosso teste. Tá ok? Bom, a gente já fez um teste passar. Nesse primeiro momento aqui, a gente não precisa de refatoração. Nosso código aqui está até saudável, né? A gente pode dizer que esse código aqui está saudável. Vamos então agora escrever o nosso próximo teste. Já que a gente não tem uma refatoração para fazer, vamos voltar lá para a fase vermelha do nosso ciclo de TDD. E agora eu quero fazer o seguinte, olha, não deve salvar duas pessoas com o mesmo CPF. Eu não quero que seja salvo no nosso banco de dados duas pessoas que têm o mesmo CPF. E agora eu vou precisar configurar o meu mock de forma que, se eu chamar esse mock, ele me retorne que existe já uma pessoa lá no banco com esse CPF. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou utilizar o método when do Mockito aqui, e esse método when eu tenho que passar qual que é o método que eu vou chamar. Então, ó, pessoa repository, eu vou chamar o pessoa repository, né? Quando eu chamar o pessoa repository find by CPF, passando aqui o CPF, né? Que é aquela constante que a gente criou, then return, então eu quero que você retorne, e esse método aqui está para mim retornar um optional de pessoa. Então, vou retornar aqui um optional of, e eu vou passar aqui a pessoa que nós já instanciamos que já tem esse CPF. Tá? Esse optional aqui é uma classe utilitária que veio aí no Java 8, que ajuda a gente a resolver, evitar problemas de null pointer exception. Então, em vez da gente retornar um objeto ou retornar nulo, se aquele objeto não existir, a gente retorna um optional, que aí fica mais fácil, utilizando esse optional, de verificar se aquilo que a gente pretendia buscar estava acontecendo. E aí, a gente já configurou aqui, já está vendo que está dando falha. Está dando falha porque esse método find by CPF não existe em pessoa repository, na interface pessoa repository, e ele está esperando aqui retornar uma coisa, como não está definido, então está dando problema. Então, vamos criar aqui o nosso método find by CPF. E aqui ele vai me retornar um optional de pessoa. Ok?
e aqui a gente vai passar um string com o CPF, certo? Beleza, aqui já está basicamente funcionando aqui, né? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vai chamar o search, salvar, certo? E aí eu vou passar aqui a pessoa. A pessoa que a gente configurou aqui. Veja só, eu estou falando aqui, ó, olha, quando eu chamar o pessoa repository, procurando, não é, uma pessoa por esse CPF, então você vai me retornar essa pessoa aqui que já tem esse CPF configurado, tá? E aí eu vou passar para salvar uma pessoa lá que tem esse mesmo CPF aí, tá? Então eu estou passando aqui uma pessoa com o mesmo CPF, beleza? Apesar de ser o mesmo objeto, pode-se entender que são duas instâncias, pode entender-se que é duas instâncias diferentes aí do mesmo objeto, tá ok? E aí, quando eu chamar esse cara aqui, eu quero, na verdade, que em vez de ele não salvar, é que ele me retorne uma exceção. Eu quero que ele me dê uma exceção que não está definida aqui, mas eu quero que ele me retorne uma exceção aqui. Como que eu faço para testar se a exceção foi lançada aqui pelo Spring? Eu posso colocar aqui, ó, expected, e aqui eu posso colocar o nome da classe que eu espero que seja salvo. Então, pessoa, vamos pensar um bom nome aqui para essa exceção. Pessoa, tá aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de unicidade CPF exception. .class, tá? Então eu vou aqui esperar que seja lançada essa exceção aqui chamada unicidade CPF exception. Se eu tentar salvar duas pessoas com o mesmo CPF, vai me dar, se eu tentar salvar duas pessoas diferentes com o mesmo CPF, vai me dar esse unicidade CPF exception. Eu vou criar essa classe aqui, dentro do pacote serviço, eu vou criar um pacote chamado exception, certo? E aí aqui vai estar a minha exceção. Vou estender aqui de exception. Tá? Não vou colocar nenhum construtor, nem nada aqui não. Tá, ok? Então, quando eu chamar esse método aqui, quando eu chamar o método com essa característica aqui, eu quero que me retorne unicidade exception. Vamos executar esse teste aqui, e ele vai me falhar, porque ele vai esperar que retorne uma exceção, e na verdade não vai me retornar, porque a nossa classe concreta ainda não está verificando isso. Tudo bem? Então, vamos implementar aqui. Então, antes de salvar, eu quero verificar o seguinte, olha, eu quero que... Então, vamos implementar aqui. Então, eu vou verificar que é optional de pessoa, certo? Vamos aqui importar, optional. E eu vou colocar aqui, ó, repository, pessoa repository, find by CPF. E eu vou pegar aqui e receber o pessoa.getCPF. Certo? E eu vou colocar aqui o seguinte, olha, if, aqui dentro do método, de um corpo do if aqui, eu vou verificar, ó, if optional ponto is present, quer dizer, se tiver alguma coisa dentro desse optional, se esse optional estiver preenchido, então eu quero que me lance a seguinte exceção, throw new, o nome da exceção aqui é unicidade CPF exception. Eu quero que me lance essa exceção aqui. Vai me chiar porque ele espera que a gente adicione aqui a exception que a gente vai lançar para cima. Então, a gente precisa colocar aqui, declarar que esse método pode lançar essa exceção aqui, que é uma exceção checada. Certo? Vamos rodar o nosso teste de novo. E agora o nosso teste deve passar. Beleza, passou. Mas a gente vai ter um problema aqui, que é, quando a gente rodar esse teste aqui, ele vai falhar. Por quê? Porque agora a gente está chamando o método de pessoa repository, veja que ele falhou, porque ele vai dar um null pointer exception aqui. Porque a gente não configurou para os outros testes quando ocorrer essa situação aqui, quando esse optional for chamado dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu setup aqui, eu vou configurar já vou configurar um default, um comportamento default para quando eu chamar o find by CPF do meu pessoa repository. Então, pessoa repository ponto find by CPF, passando o CPF, então eu quero retornar dentro return optional
.empty. Então, assim, olha, por default, na hora que eu chamar esse método aqui, não é? Find by CPF de pessoa repository, passando esse CPF, eu quero que você me retorne um optional vazio, tudo bem? De forma que nesse teste aqui agora vai passar, e nesse teste aqui também vai passar, porque na verdade, essa linha de código aqui está sobrescrevendo o comportamento default aqui. Vamos executar também, aqui vai passar. Os dois métodos estão passando. Se eu executar os dois métodos simultaneamente, vai passar os dois. Ok? Esse método before, a gente sabe que quando um método está anotado com @before do JUnit, esse método ele é executado antes de cada método de teste. Então, aqui a gente já dá uma configurada aqui nas coisas, executa o teste, certo? E aí, antes de executar esse teste aqui, a gente reconfigura as coisas aqui. E o comportamento que a gente escrever dentro do corpo do teste vai sobrescrever os comportamentos default, como é nesse caso aqui. Beleza? Vamos parar aqui então por enquanto, porque essa aula já está ficando um pouco grande, já tem mais de 20 minutos. E na próxima aula a gente continua implementando mais testes para essa classe de serviço. Tá ok? Até lá!